bem presente. Essa é a palavra que veio no meu espírito para hoje. E domingo é algo sobre distração. Quando a gente vai chegando no final do ano, muitas pessoas ficam dispersas. É um clima de festa, é um clima de viagem, de receber parentes. Muitas pessoas baixam a guarda no final do ano. E Deus falou para mim, traga uma palavra domingo sobre distração, sobre não perder o foco. Amém? Porque aquele que começou uma boa obra na nossa vida, Ele é fiel para tornar essa obra perfeita. E para tornar perfeita, a gente precisa ter foco. Amém? Não se encante com o final do ano. Não se deslumbre com esse final de ano. Não baixe a guarda. Intensifica, mantenha o foco. Amém? Amém? É o momento dos parentes ficar reunidos, sim ou não? E no meio dos seus parentes tem gente de Deus e gente desviada. E gente encapetada. Fala para o seu irmão, no meio dos seus parentes tem gente encapetada. Tem. E vai querer usar para tirar o teu foco. E aí você vai ser uma resposta de Deus no meio dessa família. Amém? Eu não negocio nenhuma virada fora da igreja. Nunca, desde que eu me converti. Sempre isso para mim tem sentido. Talvez cada um tenha uma forma, mas para mim, desde que eu me converti, sendo meio abandonado, órfão, né, sem paternidade, daquele jeito, eu vi na virada ali uma forma de encerrar o ano de uma gratidão exorbitante assim, de tudo que Ele fez de julho, quando eu me converti, até o final do ano. E aí eu falei, eu não vou passar longe da tua casa. E isso é uma coisa que eu determinei desde 13 de dezembro de 1992. 13 de dezembro foi o dia que eu me batizei. 13 de dezembro foi o dia que minha primeira filha nasceu. E 13 de dezembro aconteceu uma coisa que depois eu falo para vocês. Mas não negocie, tem Copacabana, tem vários lugares, tem lugares lindos, tem BC, mas nós não vai descer para BC. Nós vai descer na presença de Deus, amém? Vamos se prostrar diante dEle. Então, final de ano, mantenha o seu foco. Não baixe a guarda, não se deslumbre com as festas. Venha para os cultos se estiver na igreja. Faça o seu devocional, jejue. Amém, igreja? Porque nós vamos entrar no ano que vem melhor ainda, frutificando mais ainda, sendo abençoado mais ainda. E eu quero pregar essa palavra hoje com o tema Deus, socorro bem presente. Salmo 46, versículo 1. Preste atenção nessa palavra. Esse salmo ele foi escrito pelo salmista, né? E talvez o momento que o salmista mais foi perseguido, ele escreveu esse salmo. No momento mais terrível da vida do salmista, ele escreve isso. Se você ler o Salmo 46 todinho, é de arrepiar. Ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele vai dizer que Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, e Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O salmo é maravilhoso, você vai se arrepiando, e vai lendo, mas ele começa com 3 palavras que eu quero desenrolar aqui, do que Deus falou para mim. Deus é o nosso, participa comigo, Deus é o nosso. Toda a igreja fala com autoridade. Deus é o nosso. Segundo. Terceiro. Para aí.
3 coisas ele se denomina: como refúgio, fortaleza e socorro. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. Ele está dizendo isso, Deus de Jacó, Jacó é Israel, ele está dizendo para a nação dele: ei, Israel, eu sou o lugar de refúgio, eu sou o lugar da fortaleza, e eu também sou o teu socorro. Tem gente já entendendo e já dando glória a Deus, que vai entender mesmo, porque se tem uma coisa que Deus vai fazer nesse mês de dezembro, é ir ao teu encontro para te socorrer. Fala para o teu irmão: Deus vai te socorrer, irmão, Ele vai te socorrer. Você não tem noção. Levanta a mão quem já foi socorrido aqui. Socorrido. Como é bom ser socorrido. Eita. Esqueci de dar um recado. Sexta-feira agora nós vamos ter a mesa lá no Vival, a nossa célula, só para quem mora no Vival, lá no clube. O pastor Valmir leva uns pratos lá, para a gente ter um comes e bebe depois. Então só a turma do Vival dos IPs, tá bom? É um teste que a gente vai fazer para o ano que vem implantar a nossa mesa. Mas Deus, ele essas 3 coisas. Se Ele é o teu refúgio, refúgio é um lugar de esconderijo. Amém? Então Deus está dizendo que Ele vai te esconder. Se Deus é a tua fortaleza, é um lugar onde você está protegido. Você entra lá, é como se fosse num país. Tem gente que entra num consulado e ninguém pode tocar mais nele, porque naquelas mediações do consulado, o próprio país não pode tocar na pessoa. É como se fosse um muro, uma fortaleza, uma autoridade, uma diplomacia, uma lei estabelecida que ninguém pode tocar e ninguém pode penetrar aquele lugar. Então Deus, além dele te esconder, Ele vai te defender. E por último Ele diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Então Ele vai te esconder, Ele vai te defender e Ele vai te socorrer. Vocês estão prontos para ouvir isso daqui hoje? Então, primeiro, quando Deus fala que é refúgio, como nós falamos aqui, é um lugar onde as pessoas fogem do perigo, onde elas se escondem. Onde, se você está num momento de tempestade, um momento de chuva, você vai procurar um esconderijo, um lugar de refúgio. Você vai ter que se refugiar em algum lugar, você vai ter que se proteger em algum lugar. Então você corre lá para se refugiar. O que Deus está dizendo para nós é que nós não podemos nos refugiar na nossa inteligência. Deus está dizendo que a gente não pode se esconder ou procurar se esconder na nossa inteligência, no nosso dinheiro, na nossa influência ou até nas nossas amizades. Porque essas coisas humanas, elas são destrutivas. Elas não têm segurança. Não dá para esconder, não dá para se refugiar nisso. Toda vez que você usar algo humano para se esconder, seja o vício, seja o seu dinheiro, a sua influência, as suas amizades, tem gente que quer se esconder em alguma coisa. Deus está dizendo: não se esconda aí, porque aí é falho e é destrutivo. Mas Deus aponta o caminho aonde eu e você podemos nos refugiar, onde eu e você podemos nos esconder, e Ele vai apontar para Ele mesmo. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e debaixo das tuas asas estarás seguro. Deus está dizendo: esse é o lugar que nós devemos nos refugiar. Quando a gente se esconde lá, eu vou falar uma coisa para você: quando a gente se esconde lá, os problemas não conseguem achar a gente, nem os problemas e nem os inimigos. Quem já ouviu uma canção que diz assim: esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas. Quem crê que nós podemos nos esconder nele? Quando a gente se refugia em Deus, o problema nem chega perto. Ele pode até tentar,
mas ele não consegue chegar. Imagina a gente debaixo das asas do Altíssimo. Quem se atreve a chegar? Qual o problema que se atreve a chegar? Qual o demônio que se atreve a se aproximar? Não há nenhum problema, nenhum inimigo. Quando Deus falou assim, olha, se refugie em mim, obedeça a minha palavra, o anjo da destruição, o anjo da morte vai passar no meio do Egito todo e vai arrancar o primogênito, seja dos egípcios, seja do povo hebreu. Eu só quero que vocês façam uma coisa, me obedeçam. Vocês vão matar o cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vocês vão comer o cordeiro, mas vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar nos umbrais da porta. Esse anjo, quando ele vier, ele vai levar os primogênitos, não importa quem seja, ele só vai respeitar uma coisa: o sangue que tiver nos umbrais da porta. E eu vou dizer uma coisa: o sangue que está sobre nós não é um sangue de um cordeiro qualquer. O sangue que está nos umbrais da nossa casa é o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do... Ah não, você não está entendendo. A tua casa está coberta pelo sangue de Jesus, onde a morte, o espírito de morte, onde a doença, nada pode chegar. Tem alguém aqui que está guardado, refugiado em Cristo Jesus? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Não vai tocar. Levanta a mão aqui quem passou pelo Covid e nem acha que pegou, nem sabe se pegou ou não, que não teve sintoma nenhum, parece que se pegou não sabe, ou seja, o vírus nem chegou perto. Amém? Você não sentiu nem mudança de paladar, nem mudança de nada. Aliás, você comeu mais. Foi na época do Covid que você engordou. Por quê? Porque não mudou o paladar. E eu vou dizer uma coisa para você: se esconder em Deus é saber que os problemas não chegam. Amém? O que é estar em Cristo? Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Aqueles que estão em Cristo é como se você se escondesse em Cristo. Estar em Cristo, para alguém chegar, para alguma doença ou algum problema chegar, tem que passar por Cristo. Por isso que é maravilhoso a gente se esconder nele, porque daí nós estamos bem refugiados, bem guardados, bem protegidos. Amém? Se esconder em Cristo, meu irmão, é não se preocupar com o que vem, mas confiar naquele que te protege. Amém? Um dia Pedro estava no barco e Jesus falou assim: nós vamos atravessar, entra aí todo mundo aí. E Jesus colocou todos os discípulos no barco. E Jesus, sabendo que ele ia chegar do outro lado, o que Jesus fez? Alguém que lê Bíblia, Marcos 4. Jesus dormiu. E no meio daquele ontem choveu onde eu estava, choveu muito, mas eu não ouvi nada. E a minha esposa falou: você não ouviu? Eu falei: não. Quem aqui é bom de cama assim, dorme e apaga? Levanta a mão. Pode cair vento, pode cair chuva, pode ventar, pode... Lá. Quem é assim? Vocês são assim? A Sara. A Sara está ali. Eu sou assim também, meu irmão. Ih, se um ladrão entrar ali em casa, é a minha mulher que vai sair para a guerra ali, porque é mais fácil ela, né? Porque, meu irmão, pensa numa pessoa que ama descansar e dormir, sou eu. Eu já fui parar no UPA com o coração, uma coisa chamada ANSI. E aí quando eu fiz os exames, fiz o check-up, coloquei aquelas pilhas em mim e fui, o médico falou: você não tem nada, seu coração tá bom, você tá ansioso. E eu estava mesmo. Eu falei: Satanás do inferno, você não vai me prender nisso não. De lá para cá eu aprendi uma coisa: descansar. Eu aprendi uma coisa: o Deus que me livrou no passado é o Deus que me livra agora. E Hebreus 13:8 vai dizer: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será sempre o mesmo Deus.
uma garantia que eu sei que Ele vai fazer, porque Ele já fez. Quantos aqui já tiveram o sinal de Deus na sua vida, o agir de Deus na sua vida? Então eu posso falar com toda a autoridade, se Ele já fez lá, Ele vai continuar fazendo hoje aqui, e vai continuar fazendo amanhã também. Chacoalhe o seu irmão e fala assim: irmão, durma, ronque, fique tranquilo. Tem problemas que vão sair do nosso controle. Tem problemas que não vai depender da gente. Vai depender do outro. Vai depender da outra acordar para a vida, tomar uma atitude. E não tem o que você faça. Você não consegue mudar ninguém nessa vida. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Porque o poder de transformação não está em você. Está no Jesus que você serve. Ninguém resiste ao Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que crê nisso, meu irmão? Dá um glória a Deus. Glorifique o Pai, porque Ele é assim. Fala de novo pro seu irmão: ronque, durma. Amém? Como que Jesus estava? Como é que Jesus estava? Dormindo. E o apóstolo Pedro viu essa situação, porque foi o Pedro que foi tentar acordar ele. Pedro era o líder da turma, porque daí todo mundo, aquela tempestade começou a vir por cima, né? Água por cima do barco, e Jesus só puxando o ronco. Rodrigo, pastorzão, puxando o ronco ali. E aí Pedro falou: mestre. Pedro veio com um balde ali e falou: mestre, ajuda nós. Você não está percebendo que nós vamos morrer? Nós vamos morrer. Jesus falou: oh, homem de pequena fé. Oh, homenzinho de pequena fé. Olha a tempestade. E aí Jesus foi lá, saiu da polpa do barco e foi para a proa do barco. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. E houve uma grande bonança. Jesus olhou para a cara dos outros: posso voltar a dormir? Aí eles disseram assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles andando com Jesus 3 anos e meio, não sabia quem era Jesus. Quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado, a legião de demônios se prostra diante de Jesus e diz: mestre, Senhor, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, até os demônios sabiam quem era Jesus. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Sabe quem que ele é? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não tema, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz haverá. Ouça a voz. Aí o Pedro que viu Jesus dormir, no meio da tempestade, quando Jesus morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo, cortaram a cabeça do Tiago, o governo, e falaram: Pedro, você é o próximo, amanhã você vai morrer. Aí o Pedro foi jogado na prisão. E a igreja começou a orar por Pedro. E o anjo foi lá na prisão. Sabe como que Pedro estava? Porque aquele que está em Cristo, refugiado em Cristo, está escondido em Cristo. Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Esse problema que você está preocupado, com pessoas que você está preocupado, você não vai mais perder sono por causa disso.
Quem te deu a empresa foi Deus. Quem te deu a esposa foi Deus. Quem te deu o filho foi Deus. Quem te deu o marido foi Deus. Quem te deu o ministério foi Deus. Quem te deu o emprego foi Deus. Você vai aprender a descansar no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o teu socorro bem presente no tempo da angústia. Tem alguém que já foi socorrido por Ele? Dê brado de vitória, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Fala com autoridade para o seu irmão: não perca mais o sono por causa disso. Quem vai poder descansar em Deus aqui? Aleluia. Provérbios 18, versículo 10 vai dizer assim: torre forte é o nosso Senhor, e a ela correrá o justo, e estará bem guardado em alto refúgio. Quem é a nossa torre forte? O Senhor. O Senhor é a minha torre forte. Tem uns historiadores que contam, e alguém já ouviu aquela história, assim como a corça anseia pelas águas? Quem já ouviu esse versículo? Tem gente que fala, historiadores contam que a corça, ela busca as águas desesperadamente, não é porque ela está com sede. O desespero da corça ali, né? Aquele anseio por encontrar água, não é pela sede, mas é porque ela está fugindo dos predadores. E ela precisa entrar na água, porque o predador segue a corça por causa do cheiro que ela exala. E os predadores são mais fortes do que ela. Então ela corre desesperada, assim como a corça anseia pelas águas, porque ela sabe que na hora que ela mergulhar nas águas, ela vai despistar os seus predadores, e os seus predadores não vão mais encontrá-la. Assim é o crente quando corre para os braços de Jesus. Qualquer demônio, qualquer inimigo que tenta ir atrás de você, vai saber que você está guardado e protegido pelo nosso Senhor, que é a nossa torre forte, é a nossa fortaleza. E quem dos nossos predadores ousa mexer com o nosso Deus? Se Deus é por nós, Deus é que faz essa pergunta para quem quer que seja. Se Deus é por nós, quem vai ousar ser contra nós? Quem está entendendo? As fortalezas humanas, elas não podem nos proteger. Mas quando Deus decide vir ao nosso socorro, Ele nos protege. Você consegue crer nisso? Eu vou dizer uma coisa para você. Existem socorros que Deus faz questão de vir Ele pessoalmente. Se você ler a Bíblia, muitas pessoas foram atrás de Jesus, como Jairo, como Zaqueu, como a mulher do fluxo de sangue. Várias pessoas correram atrás de Jesus, como o centurião. Vai atrás de Jesus e Jesus, por favor, faz isso, o leproso. Muita gente foi ao encontro de Jesus, mas teve uma ou duas pessoas que Jesus foi ao encontro delas. Jesus foi naquela mulher do poço, sim ou não? Não foi a mulher que foi atrás dele. Em João capítulo 5 tem um paralítico lá, que está há 38 anos ali, paralisado. Quantos anos? Vou perguntar de novo, quantos anos? E a Bíblia diz que tinha um tanque chamado tanque de Betesda, e aonde o anjo descia ali, e havia um agitar das águas, e de fato, o primeiro que pulasse naquelas águas era curado. Mas como é que um paralítico vai ganhar de um surdo? Me fala. Tem como? O surdo está lá, o leproso está lá, está vendo, como que ganha? Na hora que a água é agitada, como é que o paralítico vai sair? Não sai de lá. E Jesus sabia que ele não podia fazer nada. Tanto que quando Jesus chega para ele e diz assim: o que você quer que eu te faça? O paralítico fala assim: Senhor, antes de falar eu quero ser curado, ele falou: não tem ninguém que me coloca nas águas. Ei, olha aqui para mim. Quando Jesus vem ao nosso socorro, Ele está dizendo para nós: quem diz que você vai precisar entrar nas águas?
Você não entendeu? Quem disse que você vai precisar de alguém para te socorrer? Quando ele chega, quando o socorro chega, é de forma sobrenatural. Tem pessoas que Deus vai ao encontro delas. E eu estou dizendo aqui que Deus é o nosso socorro bem presente. Deus sabe da sua limitação. Quando sai do seu controle, quando não depende mais de você, pode ter certeza que Deus vai vir ao nosso encontro. E nós não vamos precisar do agitar das águas, porque a água viva já mora, já está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, bem presente no tempo da angústia. Quem crê que Jesus está contigo, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Fala para o teu irmão aí, Deus sabe da sua limitação. E tem situações que Ele vai vir ao seu encontro. Ele vai te socorrer. Duas pessoas que eu li, esse paralítico e a mulher do poço, eles não foram atrás de Jesus. Tem situação que Jesus vem até nós. E tem algumas pessoas aqui dentro dessa igreja que Jesus vai vir ao teu socorro. Você vai ter experiência sem precisar que ninguém te coloque em lugar nenhum. Deus vai se manifestar a você. Quem está entendendo? Pastor, não estou entendendo. Você nem vai precisar de empréstimo. Eu preciso. Não vai precisar. Fala para quem está do seu lado. Nem empréstimo você vai fazer. Você não vai precisar que alguém te coloque na água, não, irmão. Deus vai fazer algo surpreendente. Fala para você, nem vai precisar de remédio. Você não vai precisar de remédio. Fala para um solteiro aí, você não vai precisar nem pedir namoro. Você vai casar e a pessoa que vai chegar até você. Você não vai, tem coisas que Deus sabe. Você não vai precisar pregar para ninguém. Deus vai visitar a pessoa que você quer que seja transformada. Deus vai dar experiência para a pessoa que você quer que seja transformada. Porque agindo Deus, para encerrar, quando se fala em socorro, por que Deus é o nosso socorro? Porque pedir socorro é pedir ajuda, sim ou não? E nem todo mundo gosta de pedir ajuda. Então quando Deus se denomina como nosso socorro, uma das coisas que Ele quer fazer é quebrar o orgulho que há em você. Porque para pedir socorro, você tem que ser humilde. Amém? Meu irmão, tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Até para Deus. Sim ou não? Arrogantes, acham que conseguem vencer tudo, acham que conseguem resolver tudo. Aprenda a ser humilde, irmão. Aprenda a chamar alguém para orar com você. Amém? Peça ajuda, seja igual a Zoe. A Zoe não tem vergonha. Eu estava lá um dia no Nativas e a Zoe chegou com um pastel na mão. De onde que é isso, Zoe? O tio lá. Ela passou na mesa de um estranho, estava com fome, ela falou, tio, me dá um pastel. É difícil alguém negar alguma coisa para uma criança, né? E a Zoe, meu irmão, se ela estiver precisando de alguma coisa, ela chega na sua cara e ela pede para você, me dá isso daí. Eu falo, filha do céu, me ensinando. Amém? Fala para o seu irmão, tem muita coisa que você não tem ainda, por causa do seu orgulho, você não sabe pedir. Eu não vou pedir não, eu vou trabalhar, eu vou comprar com o meu suor. Coisinha, filho de Nabucodonosor. Às vezes Deus está querendo derramar sobre você. Tem coisas que você não vai fazer esforço para ter. Deus vai mandar alguém. Deus vai trazer até você, meu irmão. Peça socorro. Diga, nem todo socorro é imediato. Você sabia que tem socorro que demora a chegar?
você pede, SOS, pá. Tem hora que demora a chegar um socorro. Com Deus é diferente. Por isso que o salmista diz, Ele é o socorro bem presente. Bem presente. Deus está assim, só esperando você pedir o socorro. Na hora que você pedir o socorro, é de prontidão. Olha só o que aconteceu. Mateus capítulo 14, versículo 30. O Pedro está caminhando sobre as águas, daí ele se distrai. Sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E clamou, Senhor, salva-me, no grego, socorre-me. Me socorre. Versículo seguinte. E Jesus, estendendo... Peraí, Pedro estava afundando. Quando ele pede o socorro, Jesus não vai ao encontro dele. Jesus só estende. Para estender a mão, Jesus estava longe ou estava perto? Porque Ele é o socorro bem presente. Deus é um pai ausente ou um pai presente? Então levanta a mão que eu quero profetizar. Toda hora que você pedir o socorro, você vai segurar na mão certa. Você vai segurar nas mãos dEle. E quando você segurar nas mãos dEle, Ele não só vai tirar você lá de baixo, mas Ele vai trazer você de volta para o lugar do propósito. Quando Pedro afunda, ele afunda, mas quando ele segura na mão de Jesus, ele volta para o barco segurando nas mãos certas. E Jesus traz ele andando sobre as águas, porque quem está segurando na mão de Jesus pode atravessar o mar inteirinho. Quem crê nisso, dá um grito de glória, aplaude o Rei dos Reis, porque Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. E se Pedro afundou, Pedro viu que o socorro veio de cima para baixo. Aí a gente vai encerrar com esse salmo. Elevo os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, deixa eu liberar uma palavra. O socorro vem de cima. Quando Pedro olha, Pedro está aqui afundando. Quando ele olha para cima, o socorro vem de cima. Amém? Eu vou liberar essa palavra para você. Quando o povo quis provisão, comida para comer, da onde veio o maná? De baixo ou de cima? Pode falar para mim. Quando Elias orou pedindo resposta de Deus, da onde veio a resposta? De baixo ou de cima? Quando Jesus gritou, está consumado, o véu se rasgou, de baixo para cima ou de cima para baixo? Então a salvação não vem dos homens, a salvação vem de cima. É de lá que vem o nosso socorro bem presente. Ele traz para nós provisão, proteção, salvação, tudo que nós precisamos. O nosso socorro